Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, felizes, com saúde, com a saúde mental em dia. Muito bom ter você aqui no meu canal, fico muito grato pela oportunidade de tê-lo aqui para estar comigo debatendo temas relevantes do ensino e aprendizagem de física e de ciência, tá ok? Hoje estaremos dando início a uma sequência de vídeos de uma nova playlist aqui no meu canal, e essa playlist ela é sobre física experimental ou em algumas universidades, né, laboratório de física 1. Então essa aqui vai ser a playlist que nós estaremos começando hoje. Eu fico muito grato por você estar aqui comigo, tá? E hoje, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre um conteúdo teórico, tá? A disciplina é física experimental e a gente vai começar com um conteúdo teórico, né? Mas é que esse conteúdo teórico ele é muito importante. Nós vamos falar sobre medidas, erros e incertezas. E aí eu deixei esse nome mais genérico, um pouco diferente, porque é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, em primeiro lugar, eu queria estar tratando sobre o conceito de medida, tá? E aí surge a seguinte pergunta, né? O que é medir? O que é medir? Basicamente, quando nós falamos em medida, em realizar uma medição de alguma grandeza, nós estamos nos referindo a fazer uma comparação de um valor desconhecido dessa grandeza com um padrão pré-estabelecido. Então, quando eu falo que eu vou medir, por exemplo, a minha altura, eu preciso comparar a minha altura com algum padrão pré-estabelecido. Esses padrões de medida são o que nós chamamos de unidades de medidas, tá? Como, por exemplo, eu posso medir a minha altura em centímetro, eu posso medir a minha altura em metro, eu posso medir a minha altura em milímetros e em diversas outras unidades de medida de comprimento. E isso é o que se estabelece, o padrão que está sendo usado. Quando eu meço, por exemplo, em centímetro, eu estou comparando a minha altura, o meu tamanho, com o tamanho de 1 centímetro. Tá ok? Então, claramente, o processo de medir algo envolve, tá, a comparação, tá, um valor desconhecido com um padrão. Pré-estabelecido. Tudo bem? Então, toda vez que eu falo em realizar uma medição, eu estou comparando um valor de uma grandeza com um padrão pré-estabelecido. Dentro dessa perspectiva, tendo em vista que existem várias unidades de medidas para uma mesma grandeza física, tá? Estas unidades de medidas são o que nós chamamos desse padrão. Então, esse padrão que a gente está mencionando aqui, tá, é o que nós chamamos de unidade de medida. Então, toda vez que eu estou falando de um padrão, eu estou me referindo a uma unidade de medida. Só que existem diversas unidades
para medir uma mesma grandeza. Então é necessário que se estabeleça um padrão de pesos e medidas, tá? Então é necessário que se estabeleça, portanto, um sistema, né, padrão para medir as grandezas físicas. E obviamente nós sabemos que existe dentro desse padrão, nós sabemos que tem o Sistema Internacional de Pesos e Medidas, por exemplo, que é o sistema que a gente usa aqui, não é? Aqui nós usamos o Sistema Internacional, que é o SI. Tem também o sistema CGS e diversos outros padrões de medida para grandezas físicas. Só que existe uma coisa que é carregada para qualquer medida que você realiza. E essa coisa que é carregada é o que nós chamamos de erro. Toda medida física tem um erro associado. Então é importante você ter isso em mente. Toda medida de uma grandeza possui um erro associado. Tá ok? Então, é importante que nós façamos um estudo sobre estes erros, suas devidas propagações e sua relevância para a confiabilidade de uma medida que será realizada, tá? Por isso que na aula de hoje nós começaremos estudando erros, medidas e incertezas, tá claro? Então, eu quero começar a aula de hoje falando sobre medidas em si. Então, vamos começar falando sobre medidas, tá? E, como eu mencionei, né? Medir uma coisa consiste em comparar com um padrão pré-estabelecido. Então, você vai estar comparando o valor desconhecido de uma grandeza física com um padrão pré-estabelecido. Tudo bem, ok. Só que existem tipos de medidas, tá? Existem tipos de medidas. E, basicamente, a gente pode separar em dois tipos. Nós temos as chamadas medidas diretas e as medidas indiretas. Geralmente, quando você faz uma medida de uma grandeza física, você pega e, por exemplo, seja M uma grandeza física qualquer. Quando eu meço M, eu escrevo essa medida como sendo o quê? O valor que eu encontrei para o M, a partir dessa comparação, e somado ou subtraído de um erro associado com essa medida. E tudo isso vezes a unidade de medida. Então, o M é a grandeza física, o Mzinho é o valor medido, e o ΔM é o que nós chamamos de erro associado com a medida, que muitas vezes a gente acaba chamando de incerteza também. Mas aqui você vai entender que erro é um conceito mais amplo do que incerteza, tá? E o que é que esse erro ele me fornece? Ele me fornece a confiabilidade da medida que eu estou realizando. A depender do valor desse erro, a minha medida ela é uma medida confiável ou não.
Claro que o valor do erro em relação ao valor da medida. Tudo bem? Tudo bem. Dentro dessa perspectiva, existem dois tipos de medidas que nós podemos fazer. Então, dado que eu tenho aqui uma grandeza física, então aqui eu tenho uma grandeza, e aí o que é que eu faço com essa grandeza? Eu pego ela e realizo uma medida. Então eu vou medir a minha grandeza física. Só que essa medida, ela pode ser de dois tipos, pessoal. A medida, ela pode ser direta, tá? E ela pode ser também indireta. E qual é a diferença entre uma medida direta e uma medida indireta? A medida direta, ela é uma medida que, como o próprio nome já diz, ela é feita diretamente. Ou seja, você compara diretamente o valor padrão com o valor desconhecido da grandeza. Por exemplo, quando eu pego uma régua milimetrada e vou medir o tamanho de um lápis, por exemplo, eu estou comparando diretamente o comprimento do lápis com o comprimento de 1 milímetro. Então, é uma comparação direta, tudo bem? Já uma medida indireta, ela é feita de maneira diferente. Na medida indireta, você consegue o valor da grandeza desejada a partir de medidas de grandezas correlatas. Como assim? Por exemplo, suponha que eu tenho um termômetro de mercúrio. Então, quando eu tenho um termômetro de mercúrio, que eu não sei desenhar muito bem, mas eu vou tentar aqui. O termômetro, ele tem dentro dele, né? Claro, o mercúrio. E esse mercúrio, a depender da temperatura, ele vai se expandir aqui dentro, né? Ele vai ter um comprimento a depender da temperatura. Então, basicamente, você tem uma escala construída a partir da dilatação do mercúrio. Então, você está comparando comprimentos e indiretamente com essa comparação você está medindo temperatura. Então, esse é um exemplo de medida indireta. Só que mesmo quando a medida é direta ou indireta, ela possui erros associados. Então é importante que de fato a gente conheça a teoria dos erros, tá? Então é importante que a gente saiba quais são os tipos de erros associados com uma medição, ok? Então, toda e qualquer medida, ela tem um erro associado, ela carrega um erro, tá? Só que, a depender da forma como essa medida é realizada, o erro pode ser maior ou menor. Atualmente, nós classificamos que existem 3 tipos de erros. Então, dado que eu tenho um erro, esse erro ele pode ser sistemático, esse erro ele pode ser aleatório e esse erro ele pode ser um erro de escala. E qual é a diferença entre cada um desses erros? É uma das coisas que nós vamos investigar a partir de agora, pessoal. Qual é a diferença entre erro de escala, erro sistemático e erro aleatório?
Suponha, por exemplo, que eu irei fazer uma medida de uma grandeza que eu já sei qual é o valor. Então eu vou fazer uma representaçãozinha esquemática aqui do que eu quero dizer. Aqui está a grandeza, tá? Um círculo com os valores possíveis para a grandeza que eu quero medir. E aqui estaria o respectivo valor da minha grandeza. Tudo bem? Aí eu vou fazer as minhas medições. Eu fiz as minhas medições repetitivamente e todas elas ficaram muito próximas uma da outra. Só que todas ficaram distantes do meu valor esperado, que seria o valor conhecido da grandeza. Isso dá indícios de que o meu aparelho de medição ele está com algum problema. E esse tipo de situação é uma fonte de erro sistemático. O erro sistemático é um erro que não pode ser corrigido com repetições nas medições. E quando eu quero calcular o erro sistemático, que me permita usar a notação ES para erro sistemático, o erro sistemático, ele basicamente ele é definido como a diferença em módulo do valor medido para uma grandeza e do seu valor verdadeiro, do seu valor esperado. Então é assim que se calcula um erro sistemático. E o erro sistemático é um erro que geralmente está associado a problemas de calibração, calibragem, tá? Você tem um aparelho lá que está mal calibrado. Por exemplo, você quer fazer uma pesagem de uma certa quantidade de massa usando uma balança analítica. Só que você não calibrou a sua balança, você não efetuou a tara dessa balança. Todos os valores que você medir não serão correspondentes à massa que você de fato está, a quantidade, e a massa, né? As gramas que você está colocando do seu reagente lá na sua balança. Por quê? Porque você não fez a calibragem. Então você vai ter um erro sistemático. Considere agora, diferentemente, que eu tenho aqui a minha grandeza com os seus valores possíveis, tá? E que eu sei qual é o seu valor, tá? E aí eu faço as minhas medições para a minha grandeza. Faço 3 medições. E uma dá mais próxima, outra dá mais longe, e assim por diante. Nesse caso, o que está acontecendo aqui é um erro aleatório. Por quê? Este erro ele resulta basicamente de variações aleatórias nos resultados das medições. E essas mudanças nos resultados das medições ocorrem devido a fatores que não são controlados. Esses fatores podem estar associados ao experimentador? Podem, só que aí já deixa de ser um erro totalmente aleatório e se torna um erro grosseiro, né? Por causa de imperícia do experimentador. Entretanto, esses erros podem estar associados, por exemplo, à condição de umidade do ambiente que você está realizando a medição, as próprias forças dissipativas, se você estiver fazendo uma medição cinemática, tá ok? Em geral, há fatores ambientais que você não tem controle. Aí você pode me dizer, poxa, professor Aldo, então
não tem como eu minimizar o erro aleatório. Aí é que tá. É possível reduzir. Qual é a técnica que a gente usa para reduzir o erro aleatório? A técnica consiste no seguinte: para reduzir o erro aleatório, repetir as medições. Porque quanto mais você repetir as medições, mais você se aproximará de um padrão, tá? A maioria dos valores chegarão mais próximo do valor esperado. E aí você consegue calcular uma média e minimizar o erro aleatório. Esse erro também é chamado de erro estatístico, tá? Então, o erro aleatório ele também é denominado de erro estatístico. Por quê? Porque eu consigo controlá-lo usando técnicas estatísticas. Então, também chamamos o erro aleatório de erro estatístico. Ok? Tudo bem? Por último, temos o erro de escala. E o que é o erro de escala? Esse erro, geralmente, é um erro cometido pelo aferidor. Porque o aferidor ele não considera o limite de resolução da escala do instrumento. Tá? Erro cometido, em geral, pelo aferidor ao desconsiderar a escala do aparelho. O limite, perdão, né? Ao desconsiderar o limite de resolução do aparelho. Tá claro? Todo instrumento de medida tem um erro de escala, pessoal. E esse erro de escala é o que as pessoas costumam chamar por aí de incerteza. Tá? Só que as expressões de propagação de erro que nós utilizaremos aqui, geralmente as pessoas usam apenas para calcular os erros de escala. Só que elas podem ser usadas para calcular o erro total também, tá? Então, vamos lá. E como é que eu calculo o erro total, né? Vamos ver. Visto que eu tenho esses três. O erro total é a soma dos erros associados com a medição. Só que geralmente essa soma sabe, ela é apenas a soma de dois desses erros. Por quê? Porque sempre dois acabam se sobressaindo. Então, se ES é o erro sistemático, EA é o erro aleatório, enquanto que EE é o erro de escala, o erro total vai ser a soma desses três. Tudo bem? Ok? Perfeito então, né? Perfeito. Dentro dessa perspectiva, nós podemos efetuar, portanto, cálculo do erro aleatório
provável. E por que provável? Porque a gente vai estar estimando esse erro. Apesar da gente estar usando um cálculo estatístico, não dá para tê-lo com certeza, tá? Mas para eu saber o erro aleatório provável, eu preciso definir algumas grandezas aqui. A primeira grandeza que eu preciso definir é o valor médio, tá? Então, seja, por exemplo, x, considere que x é uma grandeza. Que eu realizei N medições. Fica claro que o valor médio de x é igual ao somatório de todas as N medições, dividido pelo quê? Pelo N. Não é isso? Ou seja, vai ser x1 mais x2 até o xn dividido por n. Tudo bem? Segunda, desvio da média. O que é que o desvio da média me fornece? Ele indica qual é a diferença entre o valor de uma medida e a sua média aritmética. Opa, então eu posso dizer que se eu considero que o valor verdadeiro, se eu não tenho o valor de uma grandeza, mas eu tenho apenas o valor médio, eu posso estimar o erro sistemático de uma medida dessa grandeza a partir do desvio da média. Tudo bem? Ok? Então, como é que eu calculo o desvio da média? É simples, ó. O desvio da média, eu vou chamar isso de ΔXi, vai ser o módulo do xi menos o valor médio do x, onde o xi é o valor da iésima tá? É o valor da iésima medida. Tudo bem? Próxima grandeza é o desvio padrão. E o que é que o desvio padrão ele fornece ao experimentador? Ele indica a tendência das grandezas se distribuírem em torno do seu valor mais provável. Então, indica a tendência das grandezas se distribuírem em torno do seu valor mais provável. E qual seria esse valor mais provável? É o valor médio. Se a medida da grandeza tem um desvio padrão muito grande, geralmente a gente descarta ela, tá? Então, como é que eu calculo o desvio padrão? Em primeiro lugar, o desvio padrão ele é representado pela letra grega sigma, e ele é calculado como sendo a raiz quadrada, tá? Do somatório de todos os desvios da média ao quadrado. E aqui eu vou deixar implícito os índices, dividido por quem? Pelo número de medidas realizadas. Pessoal, isso é muito importante, porque várias vezes você vai precisar calcular o desvio padrão, porque você precisa saber qual é a tendência das suas medidas. Tudo bem? Ok?
E por último tem o chamado desvio padrão da média, que ele diz o quê? Qual é a tendência de um conjunto de M médio se distribuir em torno do seu valor médio. Então, basicamente, ele pega, como é que eu calculo esse cara? Esse cara, ele é calculado como sendo o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n. E aí, definimos que o erro aleatório provável ele é mais ou menos o sigma n. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos agora falar sobre os erros de escala. Tá? Então, o que são os erros de escala? É um erro que sempre está presente e geralmente está associado à escala do aparelho. Então, é um erro presente em todas as medições e associado com a escala do aparelho de medida. Perfeito. A gente já viu que se eu realizo só uma medida, então suponha que eu fiz uma única medida de uma grandeza n livre de erro sistemático, tá? E suponha, claro que eu posso ter erros aleatórios, tá? Mas suponha que de alguma forma eu minimizei também a influência do ambiente na minha medição. Nesse caso, eu posso dizer que, dada a minha grandeza m, eu vou ter que o m vai ser o seu valor mais ou menos um ΔM vezes a unidade de medida, e esse ΔM, no caso, vai ser um erro associado com a escala. E como que eu calculo esse erro de escala? Aí é que vem o negócio. Porque o erro de escala, ele pode ser calculado para instrumentos, pode ser obtido, né, encontrado para instrumentos analógicos e para instrumentos não analógicos. O que é um instrumento analógico? Por exemplo, uma régua. Uma régua milimetrada é um instrumento analógico. Então, como que eu faço quando eu tenho um instrumento analógico? Quer outro exemplo de instrumento analógico? Um termômetro de mercúrio. Tá? É outro instrumento analógico. Então, suponha aqui que eu tenho uma régua milimetrada. Isso aqui é um pedaço da régua, tá? Tudo bem? Então, olha aí. Minha régua. Milimetrada. Tudo bem? Suponha que o meu desenho está bem feito. Então, a gente sabe que o menor intervalo possível, né, vai ser 1 milímetro.
milímetro. Essa é a menor divisão da escala. Eu juro que eu vou treinar para melhorar a minha escrita aqui, que eu vou chamar de MDE. E aí, como é que eu calculo o erro de escala nesse instrumento analógico? O erro de escala, que eu vou chamar de EE, tá? Vai ser nada mais, nada menos que a menor divisão da escala dividido por 2. Para todo instrumento analógico é assim que calculamos o erro de escala. Tudo bem. E se eu tiver um instrumento não analógico? Como aqueles termômetros que foram usados durante a pandemia de Covid-19, né? Os termômetros de radiação. Então, nesse caso, o erro de escala será apenas mais ou menos a menor divisão da escala. Então note que o erro de escala é maior nesses casos. Entretanto, por muitas vezes usar um equipamento não analógico diminui outras fontes de erro, tá? Tornando a sua medida mais exata. Tudo bem? Existem mais algumas informações que você pode obter também. E uma dessas informações é o erro relativo percentual. E como é que eu calculo o erro relativo percentual? É muito simples. Em primeiro lugar, para calcular, a gente precisa fazer uma comparação com o valor de referência, que nesse caso a gente está considerando que é a média. E essa comparação... Perdão, pessoal, eu estou aqui em casa gravando e sempre passa alguém numa moto dessas quando eu estou gravando. Incrível. Então, para efetuar essa comparação, o que a gente faz? O erro percentual vai ser o quê? É o módulo do valor medido menos o valor médio dividido pelo valor médio multiplicado por 100. Então, se você lembrar lá, será o módulo do desvio da média, né, dividido pelo médio multiplicado por 100. Isso é o que nós chamamos de erro relativo percentual. E é outra forma de eu ver a diferença, né, entre a minha medida e a minha média. Ok? Tudo bem. Agora eu queria falar sobre um tema muito relevante, só que eu não vou falar nesse vídeo, tá? Eu vou deixar esse vídeo aqui prontinho, com essas informações que nós tivemos aqui. Caso você queira receber as notas de aula associadas com esse conteúdo, você pode comentar aí, tá? Deixar seu e-mail, que eu posso estar enviando para você essas notas de aula associadas com esse conteúdo da aula de hoje. E o próximo tema da nossa aula, que ainda está ligado a essa aula 1, eu vou colocá-lo no próximo vídeo, tá? Que vai estar nessa playlist. Que o próximo tema é o tema chamado propagação de erros, tá? Então eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora, teve paciência para estar aqui no meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê aquele joinha para fortalecer o meu trabalho. E muito obrigado a todos e um forte abraço para todos vocês.